Guru Kanat, Meera, Nanak e outros mestres tântricos ensinaram Sahaja. Sahaja é uma palavra sânscrita que significa naturalidade, espontaneidade. Podemos dizer que o Sahaja é o caminho natural. Kabir, um dos mais proeminentes sábios do Oriente, em sua principal obra intitulada A Semeadura, ele desdenha tanto os Vedas como o Corão e advoga o caminho Sahaja, o caminho natural. Segundo Kabir, o indivíduo funde-se ao mistério não por intermédio de ritos, de cerimônias, de fórmulas mágicas, de mecânicas ou engenhosidades pseudo-espirituais, mas cada um encontra o desejado de sua alma à sua própria maneira. É interessante que o Sahaja difere das vias religiosas, pois a maioria das religiões proclama o caminho da abnegação, da renúncia, do autossacrifício, da mortificação dos desejos carnais. Porém, o Sahaja nos convida a viver naturalmente, em harmonia com a nossa essência, pois todas as coisas que compõem o cosmos vivem em conformidade com o Sahaja, estão unas à via natural. Por exemplo, a Terra gira em torno do seu próprio eixo seguindo o Sahaja. Os planetas orbitam o Sol seguindo o Sahaja. Os rios fluem em direção ao oceano sem que ninguém os ensine, seguindo o Sahaja. As árvores crescem, florescem e frutificam, seguindo o Sahaja. Os pássaros migratórios fazem viagens longínquas, sem o auxílio de mapas, de bússolas, sem conhecimento prévio, seguindo única e exclusivamente o Sahaja. Todas as coisas na natureza estão em perfeita harmonia por estarem seguindo o Sahaja, o caminho natural. Chuang Tzu ele diz: seja natural e estarás no caminho certo. Em outras palavras, ele está dizendo que o caminho certo é o caminho da naturalidade, é o caminho da espontaneidade. Nesta mesma perspectiva, Osho legou-nos o seguinte insight: encontrei o meu mundo onde o sorriso é uma prece, onde cada momento é sagrado, onde dançar é divino, onde o amor é a única lei e onde ser natural é a única espiritualidade. Segundo Osho, cada momento, por mais corriqueiro, ainda que estejamos familiarizados com o mesmo, ele pode oportunizar momentos de celebração à vida. É por isso que ele diz: pare com essa história de querer entender todas as coisas. Em vez disso, viva. Em vez disso, divirta-se. Não analise, celebre. Eu conheço pessoas que querem perscrutar o desconhecido, desvelar os mistérios, contactar alienígenas, extraterrestres, seres etéreos, querem conhecer os enigmas do universo, mas sem conhecer a si mesmos. São aficionadas no sobrenatural, sem discernir a mística natural. São dadas a uma pseudo-espiritualidade sem compreender a naturalidade. Todos os grandes sábios ensinaram o Sahaja. Como ele diz:
siga o seu coração, ele sabe o caminho. Interessante que ele não diz, siga as escrituras, os dogmas, as doutrinas, as tradições. Ele não diz, siga os mestres, aqueles que trilharam o caminho anteriormente, mas siga o seu coração, siga a sua essência, siga a sua natureza. Ela sabe o caminho. Cristo também ensinou o Sarraja quando ele diz, em verdade vos digo, se não vos converterdes e vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Toda criança vive o Sarraja, elas vivem naturalmente, espontaneamente, despreocupadamente, não estão ancoradas em experiências passadas ou em estado de perplexidade ante as possibilidades do porvir, mas cada criança vive o momento presente. Elas não são morais ou imorais, são amorais, estão para além da moralidade ou da imoralidade. O Sarraja é a via para se experienciar o reino dos céus, o nirvana, a consciência cósmica. Infelizmente, muitas pessoas se frustraram em meio à caminhada, pois optaram por vias alternativas, vias artificiais, trilharam o celibato, renunciaram ao mundo, tornaram-se monges, abriram mão dos relacionamentos familiares, optaram pela via, literalmente, da artificialidade, pois o ego almeja o difícil, o árduo, o íngreme. Mas a verdade é una, a simplicidade, a naturalidade, a espontaneidade. É um caminho fácil, mas se faz necessário discerni-lo. O Sarraja não está correlacionado à psicologia das massas, e por isso ele é uma porta estreita e um apertado caminho. Cada um descobrirá o mistério à sua própria maneira. O Sarraja não está vinculado às crenças herdadas ou adquiridas, ou à sistematização de alguma experiência. O Sarraja lhe convida a ser você mesmo. Espero que estas singelas palavras iluminem os olhos do seu entendimento e amplie os horizontes da sua compreensão. Pois é por meio do Sarraja que o poeta compreenderá o mistério em meio à sua poesia, o artista desvelará o incognoscível por meio de sua arte, o músico por meio de suas canções, o agricultor compreenderá a vida ao observar o germinar de uma semente, ao ver o fruto de sua obra, e o filósofo terá insights da verdade em meio às elucubrações, em meio às perguntas desprovidas de resposta. Que o Eterno ilumine o nosso entendimento, uma vez vos digo, e nos faça compreender que o Sarraja é o caminho sobremodo excelente. Até o nosso próximo encontro, e que o Eterno nos abençoe.